Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Mateus. Ainda estamos no primeiro sermão do capítulo 5, não? Só que hoje nós vamos estudar o versículo 13 ao versículo 16. A palavra diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus amados, nós estudamos durante esse período exatamente as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças é como se fosse a preparação para a vida espiritual. É como se estivéssemos matriculados numa escola e tivéssemos sendo ensinados nessa escola a forma de viver. Então estávamos matriculados na escola do mestre, e estudamos como viver no reino de Deus. E, como toda boa escola, existe a parte prática. Hoje começa a parte prática da vida no reino de Deus. Nós vemos bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tivemos toda a preparação. Agora o mestre chega e diz: chegou o momento de aplicar o que vocês aprenderam. E de repente ele nos leva para duas figuras comuns na vida humana, duas figuras inevitáveis: o sal e a luz. E como que dizendo, é desta forma que vocês vão aplicar na vossa vida e diante das pessoas o que vocês aprenderam. Então nós podemos começar a pensar o seguinte: o sal, não adianta você ter o sal dentro do saleiro. O efeito do sal é depois que sai do saleiro. É quando aplica o sal, é que ele mostra o seu efeito. A mesma coisa a luz. Aqui nós temos
luz. Mas se nós apagarmos, nós estaremos com as lâmpadas apagadas, estaremos no escuro. E é muito interessante esse texto bíblico também, algumas curiosidades. Ele não diz, vocês são o sal na terra, mas diz, vocês são o sal da terra. É diferente, o sal na terra e o sal da terra. Então a palavra de Deus nos leva de início a imaginar o relacionamento que nós teremos com as outras pessoas como sal e como luz, não sendo a luz da terra, mas sendo a luz que está em nós, refletida a luz de Jesus Cristo, não sendo o sal na terra, mas sendo o sal da terra. Então o sal está em nós, a luz que também está em nós. São princípios básicos existentes na vida cristã. Outra coisa também que é muito interessante, Jesus não disse, vocês serão o sal da terra, ou vocês serão a luz na terra. Mas Jesus disse, vós sois. Então o Senhor está falando de alguma coisa que Ele acredita que existe. Não é algo a ser feito. Ele está falando aqui com os filhos de Deus, aqueles que são do reino de Deus. É com estas pessoas que Ele está falando. Então essas pessoas com as características oriundas das bem-aventuranças na vida, eles já possuem uma posição espiritual definida. Então o crente não vai ser o sal da terra, ele é o sal da terra. O crente não vai ser a luz, ele já é a luz. Tá certo? Então quando nós começamos a pensar nisso, o sal, ele possui algumas características especiais, que são características próprias do sal. Mas tem alguns fatores bíblicos aqui que nos remete a algumas indagações. Quando na palavra diz que o sal, ele não pode ser insípido, ele tem que salgar. Isso para nós é um pouco esquisita esta expressão, porque nós não conhecemos o sal insípido. Nós conhecemos o sal com o seu sabor, e o sal não perde o sabor. Só que aonde Jesus falou isso era muito conhecido. Você sabe que existe um mar chamado Mar Salgado, o Mar Morto. A densidade de sal dele é muito grande. Isso aí nós podemos falar depois como uma das propriedades do sal. É muito forte a densidade do sal no Mar Morto, mas o sal do Mar Morto, normalmente, ele é insípido, porque ele possui uma série de minerais que nos outros mares não existe, e também ele tem aquele muito sulfato de cálcio. Então esses elementos no sal do Mar Morto modificam a qualidade do sal, e aquele sal se torna insípido. Então quando Jesus trata desse assunto, ele trata de um local onde há conhecimento perfeito do que é um sal insípido. Então eles conheciam o sal proveniente do Mar Morto, que se tornava insípido exatamente por causa dessa mistura de minerais e do sulfato de cálcio que ele tinha.
Mas aqui, quando ele trata do sal, se referindo a nós, ele diz: não pode perder o sabor, não pode ser insípido. Até parece que nos leva para o livro do Apocalipse, quando diz: olha, frio ou quente, morno, eu vomito. Então isso significa que a nossa vida espiritual, ela tem que ter uma definição. Quanto às características do sal, quando eles são trazidos para a nossa vida, você vê que faz com que haja uma mudança de muitas coisas em nossa vida. Primeira coisa que nós temos que observar, mesmo antes disso eu quero fazer outra observação. Por que será que Jesus usou o sal como uma figura para trazer esclarecimento no campo espiritual? Naquela época, se fosse hoje em dia, Jesus talvez trouxesse uma figura do mundo da cibernética, né? Que é o que mais influencia. Mas naquela época, vocês sabem que o sal era moeda de troca. Daí que vem a palavra salário. Sal, com ele se fazia pagamento para as pessoas. E exatamente um dos fatores era este, porque o sal naquela região, ele tinha muito valor. Valor por causa do próprio Mar Morto. A insipidez que ali havia fazia com que fosse um material até mesmo importado muitas vezes, o sal. Então Jesus procurou alguma coisa que tivesse muito valor no relacionamento, na vida humana, para aplicar da necessidade de nós sermos como o sal. Porque eu estou dizendo necessidade de nós sermos como o sal. A necessidade não é nós termos o sal, é nós sermos como o sal bom, o sal perfeito. Porque Jesus disse: vós sois. Ainda outra observação, quando trata do sal. Aqui o Senhor não está falando simplesmente a uma pessoa. Ele está falando a um conjunto de pessoas. Então ele está falando no Sermão do Monte, ele está falando aos discípulos, ele está falando à multidão que está junto, né? Isso como necessidade de preservação de todos os seres humanos, da maneira que Jesus queria, sem podridão. Tá certo? Vós sois. Ele não disse: Pedro, você é o sal. Outra coisa também que Jesus, aí eu já falei, mas vou repetir, que Jesus não disse: vocês serão o sal na terra, vocês serão a luz do mundo. Mas o reconhecimento é atual. Isso significa, meus irmãos, que é uma qualidade, é um predicado que o Senhor quer encontrar em nós. Uma qualidade, um predicado que o Senhor quer encontrar na nossa vida. Por quê? O mundo que nós vivemos, o mundo daquela época já não prestava, não valia nada. E o mundo que nós vivemos não é pior, é semelhante ao mundo daquela época, né? Tanto faz, como tanto fez. Pecado sempre existiu, pecado sempre foi o mesmo. A gente ouve mais agora porque o Senhor está preparando tudo para os últimos acontecimentos. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando aquelas duas testemunhas estiverem mortas ali em Jerusalém, toda a terra vai ver, não foi? Até anos atrás isso era impossível. Como é que isso vai acontecer? Não é que o mundo todo vai assistir aquelas duas testemunhas ressuscitarem? Como é que vai ver? Há 50 anos atrás,
Quem acreditava na Bíblia como a palavra de Deus, acreditava nesse fato, mas humanamente falando, não tinha uma consciência plena, uns 50, 60, 70 anos, de isto poder acontecer. Agora a gente sabe que o homem chegou na Lua. Eu estava aqui no Gama assistindo lá na casa do Van Dyck. A gente viu o homem pousar na Lua. Até tinha uma irmã velhinha aqui na igreja, e ela disse: vocês não estão vendo que isso é mentira? Como é que o homem vai conseguir chegar ali? Isso é uma fantasia que eles criaram. Eles fizeram um filme aí e colocaram isso aí. Ele está inventando. Mas a hora que o homem pisou na Lua com aquela distância, era madrugada, a gente estava assistindo. Lembra, Luiz? Eu estava assistindo o homem chegar à Lua. Não tinha televisão em casa, era muito rico. E eu fui assistir na casa do Van Dyck, que tinha televisão, né? O homem chegar na Lua, tudo bem. Então é isto exatamente que o Senhor prevê todas as coisas. E não prevê todas as coisas, o Senhor disse: o mundo cada vez mais vai apodrecer. Eu tenho que preservar o mais que eu puder, para que eu não destrua o mundo. Pastor, será isto? Você lembra do capítulo 6 de Gênesis? O Senhor olhou e disse assim: só tem imundície na face da terra. O que é que eu vou fazer? Eu vou acabar com tudo. Eu vou abrir as torneiras do céu, vou abrir as torneiras na terra, vai vir água de todo lado e vou acabar com a raça humana. Foi quando ele preservou Noé, sua família e algumas espécies ali na arca. Da mesma forma, o Senhor colocou a igreja na face da terra, cada um de nós, para preservar a humanidade. Então o que é que eu vejo inicialmente quando Jesus disse: vós sois o sal da terra? Não é o sal na terra, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, o que se há de salgar? Jesus está dizendo: olha, está tudo podre. O pecado apodreceu tudo. Naquela época, volto novamente aos tempos prístinos, né? Naquela época, o que acontecia? Naquela época não tinha geladeira. Então o valor do sal aí também. Naquela época não tinha geladeira. Pelo menos eu conheci geladeira muito depois também. Eu fui menino da época que não tinha geladeira. Quando eu vi geladeira a primeira vez, para mim foi uma admiração. Vocês dessa geração, vocês são ricos com facilidade. Mas eu conheci fogão, não tinha fogão a gás. Era carvão ou lenha. E se fazia aquele fogão, aquele fogão tinha um depósito assim de lado. Você colocava a lenha, aquele depósito, a água ficava fervendo todo o tempo. Lembra? Alguém lembra disso aqui? A água ficava fervendo todo o tempo. Você tomava um café passadinho na hora, qualquer hora, só abria aquela torneirinha do fogão, a água estava fervendo ali, você tinha água quente assim. Não tinha esse negócio de gás, não. Fogão a gás foi outro dia que eu vi também. Tá certo? Televisão não tinha. Tinha rádio e pouca gente tinha, né? A gente ficava no ouvido, ouvindo aqueles rádios a pilha, porque não tinha luz elétrica. Então o sal naquela época era muito importante. Se queria fazer uma carne durar mais um pouco, era sal. Era o sal, você tinha que salgar para poder a carne durar um pouco. Então Jesus não usou outra figura, disse assim: vocês são o sal do mundo. Isto é, vocês têm que evitar o mundo apodrecer. Então quando o Senhor cria esta figura,
de que eu e você somos o sal, Ele não está fazendo outra coisa senão, em primeiro lugar, colocar na nossa vida a responsabilidade do mundo sobre nós. Muita gente só prega isso aqui em outro sentido. Nós vamos abrir um outro sentido. Mas o sentido direto disto aqui é exatamente isto. É fazer a pergunta para nós: você está salgando o quê? Você está salgando quem? Quem você não está deixando perecer? Aqui não é a conservação da tua vida. Aqui é você para conservar a vida dos outros. Quando Jesus diz você é o sal da terra, Jesus não está exigindo uma conduta moral de você diretamente. Ele está exigindo uma conduta espiritual de ganhar almas e evangelizar. Estou dizendo uma coisa que eu acho que creio que muita gente não ouviu. Eu também não li em lugar nenhum de meus irmãos. Mas eu estava analisando, porque se Jesus dissesse assim, vocês são sal na terra, é uma coisa. Nós dizemos, vocês são sal da. Então, Elias, você é sal. Você tem que bater sobre e salgar aquilo. Você tem que bater em cima daquele que está vivendo uma vida de pecado e retirar de uma forma tal a possibilidade dele apodrecer. Correto? Então nós temos que encarar esse fato. Então eu sou sal, eu tenho que demonstrar uma vida diferente. Não, não é só isso. Isso aí você já ouviu muito, ouviu todo dia, por isso que eu não estou repetindo. Mas pastor Leite, é dizendo, você tem a responsabilidade de modificar a terra. Você, pastor, não é o sal na terra, você é o sal da terra. Quando a gente salga uma carne, isso aqui é o sal da carne, isso aqui é o sal do peixe. Não é assim que a gente faz? Então, o nosso efeito tem que ser o efeito de modificar a humanidade. Então, pastor Luiz, tudo de ruim que está acontecendo, duas coisas: ou o nosso sal é um sal insípido, é aquele sal tirado do Mar Morto, ou nós estamos sem usar a nossa vida na obra de Deus. Porque quando o Senhor diz, você é o sal da terra, Ele está dizendo, você tem que salgar. Ele não está mandando você arranjar sal para salgar, você tem que salgar com a sua vida. Entendeu, Neto? Você tem que modificar as coisas. Você é responsável, Neto, para modificar os seus amigos. Você é responsável para modificar na sua casa o que tiver que ser modificado. Você é responsável para não deixar apodrecer. Você é sal. Você não tem o sal, você é o sal. Interessante, né? A forma como Jesus fala, e a gente lê esse versículo muitas vezes e não penetra, né, no cerne exatamente do que o Senhor está falando aqui. Vamos analisar a nossa vida como sal, porque aqui não está fazendo uma análise da minha vida sendo salgada, a minha vida sendo modificada, mas é a minha vida modificando outras vidas, a minha vida modificando outras vidas. É uma figura que Jesus nunca criou. Agora é uma figura que você vê no Velho Testamento. Você sabe que a maioria dos sacrifícios, para eles serem oferecidos, o sacerdote tinha que salgar.
oferecido sacrifício apodrecido a Deus. Mas ele tinha que lançar sal sobre vários tipos de sacrifício, exatamente para que fosse preservada a qualidade do sacrifício. Então nós, como sal da terra, nós temos que preparar sacrifícios para Deus. Que sacrifício é este? É aquele que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2: oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que oferecer o meu corpo? Porque o meu corpo é um sacrifício com sal. Meu corpo é sal, tenho sal. Então o sal tem muita finalidade. Quando eu vou examinar o valor do sal, ele tem muita finalidade. Primeira finalidade do sal é a finalidade de preservar. Mas que tipo de sal preservador eu sou? Eu sou aquele sal que vou preservar a verdade de Deus, preservar os ensinamentos de Deus, preservar tudo aquilo que no mundo espiritual Deus determinou ser preservado por mim. Isto se eu pertenço a Deus. Isto se eu sou aquela pessoa que transpus o campo das bem-aventuranças, entendendo e aplicando na minha vida, porque depois das bem-aventuranças eu me tornei sal. Eu passei a ter uma vida diferente, e esta vida minha é diferente. Ela é uma vida que vai purificar outras vidas, vai modificar outras vidas, vai exatamente trazer o efeito preservador da minha vida. Daí ser o meu relacionamento com a pureza, porque Deus quer que nós não sejamos tocados pelo maligno e pelo mundo. Por que o maligno no mundo vai me tocar? Porque eu, com sal, eu tenho um sabor diferente. E é um sabor que o maligno não gosta. Mas eu vou mudar o sabor das outras pessoas para também viverem segundo o sabor que Deus gosta. Outro efeito do sal é produzir sede. Você sabe porque no dia que os apóstolos pregavam, que Pedro pregou no Pentecoste, aqueles homens gritaram: que faremos? Eles sentiram sede. Você é sal, você é para produzir sede espiritual nas pessoas, para que elas possam se abeberar de Jesus Cristo e da sua palavra. Nós temos que ter algo que demonstre em nossa vida que nós somos sal colocados pelo Senhor aqui na terra, exatamente para realizar a obra de Deus. Sal com sabor, porque se o sal não tiver sabor, ele vai ter consequências. A Bíblia mostra que o sal sem sabor, a consequência dele, ele não presta para nada. Não pode ser sal provindo do mar morto, porque ele se torna insípido. Mas se você trouxer o sal aqui do nosso Nordeste, principalmente ali do Rio Grande do Norte, ele não perde o sabor. Ele dilui o sabor dele nas outras coisas, mas ele não perde o sabor. Então o crente dilui a vida dele em outras vidas. Ele traz a modificação e a transformação das outras vidas. Tá certo? A Bíblia mostra, irmãos, que o sal, ele é tão importante que na nossa vida
ele não deixa exatamente criar porcarias. Quando você salga uma carne bem salgada, ela não cria bicho. É verdade ou não é? Ela não cria bicho. O bicho não se aproxima do sal. As coisas malignas não participam daquilo onde Deus exatamente existe e toma a precaução sobre todas as coisas. Então, quando a palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra, eu tenho que chamar para a minha responsabilidade. E o Senhor diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se a nossa vida espiritual não tiver como Deus quer, se não tivermos a compreensão e o comprometimento daquilo que aprendemos principalmente nas bem-aventuranças de início, nós não somos um sal que presta, somos insípidos. E a Bíblia diz: para nada mais presta, para nada mais presta. Para que ela presta? Primeiro, não presta para nada. Segundo, só presta para ser lançado fora. E terceiro, para ser pisado pelos homens. E aqui nesse texto, quando fala desta forma, tem alguns exegetas que defendem a seguinte tese: que o sal, se ele perde o sabor do sal não pode ser recuperado. Então ele diz que a pessoa, quando perde a graça de Deus, não consegue mais retornar à graça de Deus. Eu não estou ensinando isso aqui, estou dizendo que alguém diz, que inclusive eu não concordo. Tá certo? Eu não concordo com esse pensamento. Que a Bíblia é aquilo: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. A Bíblia diz que só existe um pecado do qual não existe perdão: é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É outro ponto também que eu não vou entrar nele, que é um ponto de discussão, porque muita gente defende uma tese, uns defendem outra. Pelo menos 3 teses eu conheço nesse texto bíblico. Ele dá um estudo longo, tá certo? Eu acredito que quando há o pecado contra o Espírito Santo, há um endurecimento no coração e a pessoa não sente mais vontade de Deus. Vem o endurecimento. Agora, aquele pecado contra o Espírito Santo referido lá no Evangelho, foi exatamente quando disseram que Jesus era endemoniado, expulsava os demônios por Beelzebul. Porque enquanto houver desejo na pessoa de ser perdoado, o Senhor perdoa. Enquanto houver desejo, o Senhor perdoa. Essa Bíblia é muito clara para nós, tá certo? Enquanto houver arrependimento, primeira vez que se falou nisso foi no Jardim do Éden. Já tinha saído do Jardim do Éden. Não estava mais no Jardim do Éden, não. Já tinha saído do Jardim do Éden. Foi com Caim. Se não houver arrependimento, por acaso não haverá aceitação para ti? E quem falou essas palavras não foi Moisés, não foi Elias, não foi Paulo, foi Deus. O Deus que falou ali chama-se Jesus Cristo. Ali ele pregou a misericórdia de Deus com arrependimento. Mas voltemos para o nosso texto. O versículo 14, ele chega e diz: vós sois a luz do mundo. Jesus não está perguntando quem quer ser a luz do mundo. Jesus não está dizendo você vai ser a luz do mundo. Mas Jesus disse assim: você é a luz do mundo. A caminhada é quase a mesma. A forma de pensar é quase a mesma. Tá certo? É quase a mesma. Deixa eu analisar um pouquinho acerca do sal. Você já se perguntou na sua vida como é que está a gradação de sal na tua vida? Como é o
depósito de sal espiritual na tua vida? Você já chegou a se perguntar isso? Porque tanto no sal como na luz nos leva a uma postura diferente da sociedade. Você sabe que o crente é diferente da sociedade? Na sociedade, as mulheres se vestem de qualquer forma, andam seminuas. Eu não vou dizer que são desavergonhadas. Eu não vou dizer isso, eu respeito. Mas é a emblemática social. Quanto mais nua, quanto mais pelada, ela está mais atraente para a sociedade. Aquela que tem sal e luz já é diferente. Tem uma visão de Deus. Quando a palavra de Deus fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e a pessoa começa a proteger o templo do Espírito Santo. A visão. Nós temos uma postura totalmente diferente da sociedade. Na sociedade as pessoas se embriagam para poder ficar alegre. Nós buscamos o Espírito Santo para sentir a alegria de Deus na nossa vida. Não vos embriagueis com vinho, no coiral, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então nós passamos a ter a postura em tudo que fazemos. Na sociedade, quanto mais mulheres o homem tiver, ou muitas vezes quanto mais homem a mulher tiver, aquilo é como um troféu. Espiritualmente não. A Bíblia mostra uma forma de honor, de pudor, como você queira, tanto no homem como na mulher. Isso são sinais de que você é o que Jesus disse: você é sal e você é luz. Por quê? Porque o sal tem que salgar e a luz tem que resplandecer. O sal modifica, a luz faz com que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente. Jesus nunca disse eu sou o sal da terra, mas ele disse eu sou a luz do mundo. Mas ele resolveu, quando nos entregou o ministério da reconciliação, ele disse: vocês são o sal da terra. Isso aqui está entregue a vocês. Agora vocês vão resplandecer a minha luz. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos como a lua e Jesus como o sol. Refletimos a luz de Cristo aqui nessa terra. É por isso que no versículo 16 Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui também tem uma implicação. Jesus não está dizendo que você tem que ser glorificado por boas obras. É Deus que tem que ser glorificado pelas tuas boas obras. Não sou eu, irmã Júlia, que tenho que ser glorificado por boas obras. Não é a senhora que tem que ser glorificada por boas obras. É Deus que tem que ser glorificado pelas boas obras que você pratica. Porque estas boas obras, elas não foram manifestadas para a nossa salvação, mas elas são uma consequência de Deus em nossa vida, uma consequência da nossa salvação.
É invertido daquilo que o homem pensa, né? Eu tenho que ter boas obras, porque as pessoas têm que me glorificar, as pessoas têm que glorificar a Deus através da vida que eu vivo. As pessoas têm que começar a dizer: graças a Deus pela pastora Selma. Não é graças à pastora Selma porque ela tem Deus, não. Graças a Deus pela pastora Selma. Graças a Deus pela vida da pastora. Está sendo glorificado quem? Deus. E não ela. Ela é simplesmente o agente nas mãos de Deus. Está certo? Ela é a luz refletida de Deus aqui na terra. Então não é ela, é Deus. É como muitas vezes nós vamos para a lua e dizemos: oh, que lua bonita, olha que claridade da lua. Não é claridade da lua, né? A claridade é do sol. Ela está refletindo, e às vezes a gente quer o quê? A gente quer dar o brilho para a lua, quando o brilho não é da lua. O brilho é do céu, é do sol. Então é fundamental na nossa vida espiritual a formação de termos um bom sal e o efeito químico espiritual de uma luz que brilhe bem. Por isso que eu tenho que estar preocupado. Como é que eu sei o brilho da minha luz? Quando Deus é glorificado. Como é que eu sei o efeito do meu sal? Quando as vidas são modificadas. Eu tenho que ser um tempero, não o tempero do mundo, mas o tempero no mundo. O tempero para a modificação, o tempero para a mudança, exatamente parquecível para muita coisa. Pastor, a luz serve simplesmente para clarear. Não, senhor. Você quer ver o efeito espiritual da luz na vida? A terra não germina sem luz. É verdade ou não é? A terra não germina sem luz. O agir e o viver depende também da luz. Sabe que na profundeza dos mares você tem peixes que são cegos. São cegos por quê? Porque nunca viram a luz. Então eles são cegos. Eles andam porque eles têm uma espécie de um radar nas barbatanas, não sei aonde, e aquilo que a ele em tudo, Deus faz as coisas perfeitas, né? Eles se alimentam e tudo exatamente através daquilo. A luz, meus irmãos, ela não é agressiva. A luz é normal e delicada. Ela está aí, ó. É normal, é delicada. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Ela é sutil, é misteriosa, mas tem uma finalidade muito grande. E a Bíblia diz que a nossa luz ela tem que ir progredindo cada vez mais. Ela tem que resplandecer. Ela tem que ir além de iluminar. Então, quando ela resplandece a glorificação a Deus, ela se torna de uma forma mais importante do que tudo. Então, Deus relacionou a todos nós ao sal e à luz, para nós conservarmos e darmos direção a este mundo. Este mundo foi entregue para nós. O Senhor nos entregou. O dia que Jesus morreu na cruz, depois que Ele ressuscitou, Ele chama os céus e diz o que? Olha, eu agora tenho todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo, modifiquem o mundo. Ele estava dizendo: jogue com sal, salga todo mundo. Onde você for passando, você vai jogando teu sal. Onde você for passando, leve a minha luz e vai iluminando. Vá mostrando às pessoas que existe uma realidade diferente. E falar em luz naquela época era tão importante como falar no sal.
Sabe que aquelas casas naquele local, naquela época, elas tinham um buraco pequeno que era a iluminação da casa. Aquilo iluminava durante o dia, mas um buraco pequeno. Tem gente que diz que tinha até 40 centímetros, parece que só aquele buraco, numa casa para iluminar. A luz daquela época era uma coisa preciosa. É aquilo que na minha época de criança se chamava lamparina. Pega uma vasilha, encheu de querosene, mas normalmente naquela época era óleo, coloca um pavio dentro e toca fogo no pavio. Toca fogo no pavio. A luz era para clarear. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, a fumaça era grande. Eu dormi em casa, viu, irmã Juraci? Quando o papai foi pastorear a primeira igreja em Pedreiras, no Maranhão, não existia porta de madeira, a porta era de esteira. A porta era esteira. As casas eram cobertas de palha, não tinha negócio de telha, não, era palha. Não, ainda tem, mas é muito difícil agora, entende? As paredes eram feitas de taipa, aquele negócio coloca aquelas talas de buriti, enche de barro, era taipa as casas. E a luz era aquela lamparina, colocava azeite dentro, metia, tocava fogo, ficava sendo um canto da casa, fumaçava a casa toda. Aquelas palhas onde estava aquela luz ali, aquela lamparina, ali era preto em cima, aquela tige de preto ali em cima. O nariz, se você desse uma espirrada assim, aqui saía aqueles pedaços, aquelas torres. Mas era gostoso, era luz. E a gente vivia e não tinha esse tanto de doença que tem hoje. Com toda aquela fuligem, a gente vivia tão sadio. Eu conheci essa época. Agora, já pensou na época de Cristo, como é que era? Como é que era na época de Cristo? Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que é que Jesus está dizendo? Apareça como crente. Deixa o mundo ver que você é crente. Comece a clarear a vida das pessoas. Fique no velador, para que todos possam ficar vendo a luz. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Não tem crente 007. Tem muito crente 007, né? Não tem crente 007. Meu sogro, que no início de Brasília, ele era o chefe de DTUI. DTUI era a companhia telefônica de Brasília, na época. Aí ele substituiu um pastor na chefia. E quando foi um dia, ele pediu para chamar o irmão fulano. Aí a moça disse assim: mas ele é crente? É o pastor. Disse: pois trabalha há tantos anos com ele, nunca soube que ele era crente. Lembra disso, Leite? Não vou dizer o nome porque é um nome que pode ser bastante conhecido, mas era um fato. Ele era um crente 007, né? Mas não tem crente 007. Tem que ser visto. Por que o crente tem que ser visto? Para que Deus seja glorificado na vida dele. Então, quando a pessoa é vista, Deus é glorificado na vida daquela pessoa. E é assim que o Senhor quer exatamente que nós sejamos. Eu repito a pergunta: quanto temos de sal na nossa vida cristã? Estamos salgando? Porque se não tiver, vai serve só para ser pisado pelos homens. E a nossa luz está brilhando?
Está brilhando a nossa luz? Deus está sendo glorificado na nossa vida? Então isso é muito importante que nós comecemos a pensar acerca da nossa vida espiritual. Somos sal da terra e não sal na terra. Somos luz do mundo e não luz no mundo. Isso significa que nós temos que salgar o mundo e nós temos que iluminar o mundo. Como fazer isso? Com a palavra de Deus na mão. E se eu estou sentindo que a medida do sal tem que ser aumentada, como eu estou sentindo que a luz tem que clarear mais, o que é que eu tenho que fazer? Oração, jejum, leitura da palavra e obediência à palavra de Deus. Vou repetir o texto bíblico antes de encerrar. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quarta-feira, Deus permitindo, nós vamos começar a falar sobre a lei e dos profetas. É um assunto que mexe com grande parte da doutrina de muitas pessoas que se dizem evangélicas. Eu defendo a seguinte tese: os guardadores da lei, segundo a Bíblia, não são evangélicos, são judaizantes. E o judaizante tem que aceitar Jesus, porque ele não é crente. Deus os abençoe em nome de Jesus.